Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot, em parceria com a Sinagoga Mikdash Davi. Estamos aqui para aquela nossa meditação a respeito da Parashá dessa semana. Só para nos prepararmos para o Shabat que está chegando, para estarmos conectados com essa Parashá. Essa semana, mais uma vez, a Parashá é Mehubarot, né? Quando a gente lê duas Parashiot juntas, e essa semana a gente vai ler a Parashá de Ahareimot, que quer dizer depois da morte, e Kedoshim, que quer dizer santos. Essas duas Parashiot, elas são a sexta e a sétima do livro de Levítico. Nós já estamos começando a ver o fim do livro de Levítico. E quando nós terminarmos o livro de Levítico, nós já passamos 60% do ano. Então, o tempo passa e nós muitas vezes nem estamos devidamente atentos para ver a passagem do tempo. Mas, essa semana, como eu falei, nós vamos ler a Parashá Ahareimot, e essa porção, ela vai ser ministrada pelo Eterno a Moshe e a Aharon, depois da morte dos filhos de Arão. Então, a gente viu a Parashá que falou sobre Shemini, que era o oitavo. Naquela Parashá, os filhos de Arão morreram, e agora nós chegamos aqui, depois da morte dos filhos de Arão. Sempre que eu penso nessa Parashá, sempre que eu penso nessa passagem, meus olhos não deixam de focar na questão que, após a morte dos filhos de Arão, o Eterno vai se chegar a Arão para dar para Arão uma responsabilidade tremenda que até aquele momento não havia sido ainda outorgada a ninguém, que é o dia assim chamado pelos sábios como o dia mais santo do ano. O dia em que a pessoa, quando ela consegue entender isso, ela vai, quando ela consegue entender que esse é o dia mais santo, ela se prepara adequadamente e faz as coisas conforme precisa ser feita, ela vai ver o poder, a glória que tem nesse dia, que é o dia do Yom Kippur. Então, Deus, depois da morte dos filhos de Arão, Deus vai dar talvez aquilo que seja a maior missão para Arão. E isso nos traz um ensinamento, amados, que eu sempre falo a respeito de você dizer que você é servo de Deus. Por quê? Porque ser servo de Deus, amados, significa que você não tem nem mesmo vontade. Você não tem direitos. O servo, o escravo, aquele que era chamado de serviçal, ele não tem opções de ficar discutindo assuntos, de ficar fazendo coisas. A opção dele é servir o Eterno. Então, a gente precisa compreender que nós somos servos de Deus. E como servos, Arão, depois de perder a metade dos seus filhos, ele tinha 4 filhos, e nós vamos ver 2 morrer de uma vez só. Eu não vou ficar tentando explicar por que eles morreram, porque são diversas linhas de pensamento, e essa é uma das coisas mais bonitas do judaísmo. O judaísmo, ele não tem uma verdade que domine quando se trata de pensamento, porque em termos de obediência, a Torá, ela é indiscutível.
digamos assim. A Torá a gente não discute, a Torá a gente não questiona. A Torá, ela é uma verdade absoluta. Tirando a Torá, as outras linhas de pensamento, ninguém vai dizer assim que é dono da verdade absoluta. Olha, a minha opinião é a verdade. Não. Então, chega um sábio e diz uma coisa, chega outro e diz outra coisa, um vai aproveitando o que o outro pensou para falar, olha, mas assim dá para acrescentar mais isso. Então, quando os judeus, eles param para meditar sobre determinadas coisas, nunca vai se determinar que um só ou alguém tem a verdade absoluta. Todos os sábios, eles são respeitados pelas suas opiniões. Então, a gente vê que quando Arão perde os 2 filhos, ele não tem tempo para reclamar, ele não tem tempo para, ficar colocando coisas, não sei o quê. Não. Ele tem a obrigação de quê? De ser uma pessoa que vai continuar a sua jornada. E após ele perder os seus filhos, os seus 2 filhos, Deus vai chegar para Arão e vai colocar na vida de Arão uma obra tremendamente gigante. Qual é a obra? Como eu já falei, é o dia do Yom Kippur. Então essa é a primeira característica dessa paraxá que eu gostaria de comentar com vocês. Muitas vezes, amados, nós achamos que as nossas razões pessoais, as nossas razões, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias, a minha situação, ela vai, de certa forma, justificar eu não fazer o que eu tenho que fazer para o eterno. E isso não é verdade, amados. Isso é um engano. Por quê? Nós nunca teremos, de maneira nenhuma, uma condição aonde nós podemos justificar a nossa negligência com a obra de Deus. Eu falei quando nós falamos a respeito da morte dos filhos de Arão, que havia regras e que, pelo menos escrito, ainda não haviam sido colocadas pelo Eterno. Por exemplo, agora, nessa paraxá dessa semana, o Eterno vai falar para Arão, Arão, você não entra quando você quer na minha presença. Você não entra quando você achar que tem que entrar. Tem um dia por ano que você vai entrar na minha presença. E depois, e para você entrar, você vai precisar fazer isso e aquilo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, se eu quero agradar a Deus, e essa deve ser a nossa finalidade, agradar ao Eterno, eu preciso ter uma vida onde o Eterno se agrade de mim, onde o Eterno, ele fique feliz com as minhas atitudes, ele fique feliz com a minha forma de dirigir a minha vida. Para isso, amados, a primeira coisa que eu preciso obedecer é uma obediência total ao Eterno. Então, não adianta, não pensa que quando você deixa de fazer algo para o Eterno, porque a sua cabeça está doendo, porque não tem dinheiro, porque está desempregado, porque não sei... Não pense que essas falsas justificativas vai servir para alguma coisa. Não, se você é servo do Eterno, a sua obrigação é cumprir com aquilo que o Eterno exige de você. E para cada um de nós, o Eterno deu uma missão. Para cada um de nós, o Eterno deu um trabalho. Para cada um de nós, o Eterno deu uma condição para que nós fizéssemos determinadas coisas. E não há justificativa que te inocente de fazer aquilo que você tem que fazer. O apóstolo Paulo, Shaul, Rachalia, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15,
E o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Deus, Ele nos deu missões. Tem pessoas que a missão dela é ganhar dinheiro. A pessoa, no que ela investe, da forma que ela trabalhar, o que ela fizer, ela tem sucesso. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela deve procurar manter um nível de espiritualidade alta. Mas não adianta você querer que essa pessoa, ela tenha na espiritualidade dela a mesma desenvoltura do que uma pessoa que foi chamada para ser um rabino. Uma pessoa que foi chamada para aprender e ela tem outras missões para cumprir na terra, ela não vai ser igual a alguém que vai chegar e vai ser um grande estudioso, um grande ensinador de Torá. Mas eu preciso entender qual é a minha posição, qual é a minha chamada, qual é a minha vocação. E da minha vocação eu não posso correr. Da minha vocação eu não posso abrir mão dela. Por quê que eu não posso? Porque eu sou servo de Deus. Tem um exemplo na Bíblia, que eu gosto muito de falar a respeito dessa passagem, quando a gente fala sobre ser servo de Deus, que é a vida de Jonas. Ioná, Deus chega para ele e fala: Ioná, vai lá na cidade de Nínive e prega contra aquela cidade. O pecado daquela cidade já chegou aqui, deu o que tinha que dar, eu vou destruir a cidade. Você vai lá, e a mensagem é simples, Jonas. Você vai lá e vai dizer para eles o seguinte: 40 dias e o Eterno vai destruir a cidade de Nínive. E aí a Bíblia vai contar que o Jonas, o Ioná, ele foge para a cidade de Tarsis. Em vez de pegar um navio para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis. E nós já conhecemos a história, você é um leitor da Bíblia, nos ajuda nesse ponto. E aí quando ele está lá indo para Tarsis, o mar fica revolto, o mar fica bravo, os marinheiros lá, as pessoas dos navios ficam nervosas. O que está acontecendo? Olha, não é possível. E diz que o capitão do navio desce lá para baixo, lá das partes baixas do navio, e quando chega lá, o Jonas está lá dormindo. O Ioná está lá puxando uma paia. E ele vai perguntar para o Jonas: qual é o teu povo? Qual é a tua ocupação? O que você é? E quem é o teu Deus? Então, amados, o Jonas queria fugir para Tarsis, mas ele era um servo, e o servo não tem vontade. Quando eu tenho vontade, quando eu tenho, vamos dizer, a minha ideia, quando eu tenho o poder de tomar as minhas decisões, isso significa que eu não sou servo, eu sou Senhor, mesmo que eu seja Senhor apenas de mim mesmo. Eu sou meu Senhor. Eu sou Senhor da minha vida. Eu não sou Senhor, eu não sou servo do Altíssimo. E aqui eu quero deixar claro para você. Acontece muito no judaísmo, a pessoa quando ela vem da igreja para cá, e é tudo diferente aqui, irmãos. Eu passei uns 10 anos revendo a minha teologia, revendo os meus ensinos. Eu, que era um pastor, pregador na Assembleia de Deus e tudo mais, eu precisei ver
do conhecimento que eu tinha, o que era aproveitável e o que não era aproveitável. Por quê? Porque é outro mundo, mas isso não me dá o direito de fugir da vocação que o Eterno me chamou. Então, muitas vezes nós estamos procurando plateia, nós estamos procurando, não, aqui o negócio é diferente, aqui quando vai se ensinar as coisas, não entra no manto, nada, não sei o quê. Não, querido, você precisa compreender o seguinte, você tem que cumprir a tua vocação, você é servo de Hashem, você é servo do Eterno, você é uma pessoa que você tem uma obrigação para com o Eterno. O Eterno te colocou aqui para você ser uma luz para as outras pessoas. Talvez você nunca mais vai pregar com a eloquência, mas você vai pregar com muito mais profundidade, você vai ensinar com muito mais profundidade. Então, você precisa entender qual é a minha vocação, qual é a minha posição. E aí, nessa posição, não existe nada que vai justificar você parar de cumprir essa obrigação que você tem. A responsabilidade de fazer aquilo que o Eterno pediu que você fizesse, ela é apenas sua. Então, seja uma pessoa atuante. Às vezes, nós temos que tomar cuidado, porque na igreja nós éramos treinados para nós convencermos as pessoas a seguir a nossa cabeça, a mudar para a nossa religião, a ver as coisas do jeito. E aqui no judaísmo não é assim. No judaísmo, a melhor forma de você evangelizar alguém é você sendo luz no ambiente que você está. A melhor forma de você ser útil para o Eterno é que você glorifique o nome do Eterno quando as pessoas tiverem contato com você. Quando as pessoas olharem para você, elas não imaginarem que você é uma pessoa vil, que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa, sabe? Nós temos que saber andar como servos de Hashem. Às vezes, tem muitas pessoas que ela vem para o judaísmo, e aí, se o pai dela não veio junto, aí ela para de honrar o pai, porque o pai não é judeu. Irmãos, honrar pai e mãe está acima de ser judeu, está acima de ser, Torá, é para todo mundo. Então, não pense que você deixar de honrar pai e mãe, não, eu estou fazendo isso em nome disso e daquilo e daquilo outro. Não pense que isso justifica você não honrar o seu pai e não honrar a sua mãe. Você tem que cumprir as suas obrigações. Então, da mesma forma que eu falei para vocês, quando eu tenho uma missão a cumprir, qual é a minha missão? É ensinar Torá? Irmão, arrume um jeito de você ensinar Torá. Ensine de uma forma que seja, mas eu não tenho uma sinagoga aqui no meu bairro. Ótimo, então abre um canal no YouTube e começa pelo menos ali, vamos supor que você mora lá na cidade de Barueri Torá, e vai lá ensinar Torá. As pessoas que começarem a ouvir falar de Barueri com Torá, vai falar, puxa, o cara aqui de Barueri, vamos ver o que ele tem. Então, você precisa entender que a tua missão, mesmo que você saiu da igreja, veio para cá, a sua missão, ela continua de pé. Então tome cuidado com isso. Não tem nada. Aquele irmão falou isso de mim, eu não vou mais ensinar a Torá. Irmão, diante do Eterno, ninguém é indesculpável. Não adianta eu querer chegar diante do Eterno e inventar uma história. Inventar uma lenda. Olha, Senhor, sabe, eu só não fiz porque as pessoas me criticavam. Vocês lembram daquela parábola que Yeshua conta, a parábola dos talentos? Teve um rapaz que recebeu 1 talento só. O que recebeu 5, granjeou mais 5. O que recebeu 2, granjeou mais 2.
Mas quando o Senhor chamou aquele que recebeu um só, ele falou, olha, cadê o meu talento? E ele tinha enterrado o talento. Amados, quando você estiver diante do Eterno, não vai adiantar você falar, meu filho não deixou eu estudar a Torá. O meu pai não deixou eu estudar a Torá. Olha, falaram que se eu estudasse Torá, eu ia morrer. Era para você ter colocado, por esse propósito, você poderia colocar sua vida em risco. Então, não pense que justifica. Quando aquele rapaz foi dar retorno de um talento que ele ganhou, a Bíblia diz que ele falou, olha, eu sei que tu é rígido para o dono do talento. Eu sei que tu colhes aonde não plantaste, ajuntas aonde não espalhaste. Então, eu fiquei com medo e enterrei esse talento. E aí o Senhor falou, puxa vida, você poderia pelo menos ter colocado no banco. Eu ia chegar, ia ter um juro. E não ia ser o melhor, mas ia ser menos pior do que você. Às vezes eu brinco que o cara trouxe o talento até cheio de terra. Nem lavou o talento, trouxe lá cheio de terra para entregar para o dono. E aí, o que o dono fala para ele? Servo mau. Você foi infiel num pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Então, são coisas, amados, que nós precisamos estar sempre atentos na nossa vida. O que eu estou fazendo? O que está me impedindo? Não, é porque eu tenho uma dor que me impede. Você acha que diante de Deus, a tua dor vai servir de justificativa? Quando o povo fez o bezerro de ouro, quiseram colocar a culpa do bezerro de ouro em Deus. Mas também o Senhor deu muito ouro para esse povo. Olha, irmão, isso não justifica. Quantas pessoas que não receberam muito de Deus e fizeram coisas maravilhosas, grandiosas. Fizeram coisas aonde o nome do Eterno foi honrado. Mas também tem outras que ganharam muito do Eterno e aquele ganhar muito serviu apenas para que ele fosse condenado pelo Eterno. Então, são coisas que nós temos que tomar cuidado. Quem sabe você está vendo esse vídeo, o que é que está te impedindo de fazer o que Deus pediu para que você fizesse? O que é que está entrando como barreira para que você não faça aquilo que o Eterno deseja que você faça? Então, você precisa entender que o Eterno vai cobrar de você. E aí, você vai precisar decidir se você é servo do Eterno ou você é senhor do seu próprio orgulho. Ou você é senhor da sua própria vontade. Ou você é senhor da sua própria condição. Ou você é senhor das suas ideias. Então, vamos tomar cuidado. Arão podia dizer, Senhor, não dá mais. Por que, Arão? Morreu meus 2 filhos. Não, mas quando Arão perdeu os 2 filhos, ele recebeu a maior missão da vida dele. Agora, você vai ganhar o direito, Arão, de entrar no Santo dos Santos. Ninguém podia entrar lá. Somente o sacerdote podia entrar. E ainda um dia no ano. Não era todo dia. Às vezes, as pessoas, elas querem colocar Yeshua numa posição maior do que a posição que ele tem. E muitas vezes querem colocá-lo numa posição até mesmo de ser uma divindade. Lá no livro de Hebreus, diz que Yeshua adentrou ao Santo dos Santos após a sua morte para interceder por nós. E tem gente que acha que ele entra todo dia. Não, o Eterno determinou um dia. Uma vez perguntaram para um sábio, quando
eu devo fazer techuvá? Quando que eu devo me arrepender dos meus pecados? E aí ele falou assim, aquele sábio falou para a pessoa, você deve se arrepender dos seus pecados um dia antes da sua morte. E aí aquela pessoa falou assim, mas eu não sei quando é a minha morte. Ele falou, por isso mesmo, se arrependa todo dia, faça techuvá todo dia, porque um dia vai ser o último dia da sua vida. Então, eu quero mais uma vez ressaltar isso. Nós não temos justificativas diante de Deus. Nós não temos como escapar das responsabilidades que nós temos diante de Deus. Quando Deus foi visitar Adão e Eva no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus procurou o Adão. E quando ele estava procurando o Adão falou, eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu tive medo, porque estava nu. E aí o Eterno pergunta para ele, quem te falou que você estava nu? E ele falou, e o Eterno pergunta, por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Ele disse, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Amados, quem sabe o Adão estava ali esperando que o Eterno falasse, ô tadinho, ô bebê, você foi enganado pela mulher. E você, mulher? A serpente me enganou. Quem sabe a Eva estava lá esperando Deus falar, tadinha, para que eu fui deixar a serpente falar? A serpente te enganou. Não. Deus virou para o homem e falou assim, você tem responsabilidade, Adão. Eu mandei você cuidar do jardim, você era responsável pelo jardim. Então, por causa disso, a terra vai sofrer por sua causa. A partir de hoje, você vai comer do suor do teu rosto. A partir de hoje, tudo que você quiser da terra, você vai ter, mas vai ser com muito trabalho. Para a mulher, Deus falou, eu vou aumentar a dor do parto em você. A partir de hoje você vai ter filhos, mas vai ser com dor. Outra coisa, o teu desejo a partir de hoje será para o teu marido, do teu marido. Então, nós vemos que nada justifica. Tem pessoas que ficam buscando, é só por causa disso. Não. Diante de Deus você não vai ter desculpa. Diante de Deus você não vai ter para onde correr. Então, tome a tua posição. Faça o que você tem que fazer. Cumpra. O sábio rei Salomão, ele vai dizer assim para nós, lá em Eclesiastes, se não me falha a memória, o capítulo 7. Ele vai dizer assim, tudo que vier à tua mão para fazer, segundo as tuas forças, faça. Por quê? Porque a sepultura, o lugar para onde você vai, lá não tem indústria, lá não tem escola, lá não tem hospital, lá não tem nada para você trabalhar. Então faça enquanto você está aqui. Deus está te dando vida, Deus está te dando saúde, Deus está te dando condições para que você cumpra a missão que Ele determinou para a sua vida. Existem pessoas que elas sempre estão procurando uma razão para não fazer. Não, é porque quando eu falo as pessoas não gostam. Então treina mais, melhora a forma de falar, melhora o teu vocabulário, a tua forma de abranger os assuntos. Por quê? Porque é tua responsabilidade. Como eu falei, tem pessoas que a chamada dela é para ganhar dinheiro. E o que você faz com o dinheiro que você ganha? Tem pessoas que a vida dela, a chamada dela é ensinar os outros. O que você... Outrora, quando eu era pastor, eu falava para os obreiros que trabalhavam comigo, eu falava assim, as pessoas que vêm na igreja, elas não são obrigadas a te ouvir. Então não adianta você pegar uma coisa, e muitas vezes a gente via pregadores pregando com raiva.
E eu sempre falava, as pessoas não são obrigadas. Então, seja agradável ao falar. Agradável ao falar não é você ser conivente e não falar a verdade, não corrigir. Mas o apóstolo Paulo, ele vai ensinar Timóteo, ou melhor, acho que é Tito. Ele vai falar para Tito, olha, quando você for corrigir as mulheres mais velhas, faz o seguinte, corrige como se elas fossem a tua mãe. Quando você tiver que corrigir um homem mais velho, corrija como se ele fosse o teu pai. Quando você for corrigir uma moça mais nova, corrija como se ela fosse a tua irmã. Quando você for corrigir um rapaz mais novo, corrija como se ele fosse teu irmão. Por quê? Porque na hora de nós corrigirmos a nossa família, nós vamos ser mais cuidadosos. Se você honra o pai e a mãe, na hora de falar com o pai e a mãe, mesmo que seja uma palavra que você tenha que dar alguma instrução, você vai ser cuidadoso. Então, vamos nos posicionar de uma forma em que o Eterno se agrade da forma que nós estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Grave isso nas tábuas do seu coração. No dia mais difícil, após o dia mais difícil da vida de Arão, Deus deu para Arão a maior missão da sua vida. Então, essas duas parashiote, Ahareimot e Kedushim, juntas, elas têm 79 mitzvot, 79 mandamentos. Kedushim é uma parashá que o nome já diz, santo. Você quer aprender a ser santo? Você não vai ser santo subindo no monte de madrugada. Isso não é ser santo. Isso é pagar penitência. Tem pessoas que gostam de subir no monte porque ela quer trazer algum tipo de sofrimento para o corpo dela. Porque ela vê a sua situação, muitas vezes cheia de pecado, e aí ela quer penitência. Aí ela sobe no morro de madrugada, no frio, na chuva, no calor, correndo o risco de ser picado por uma cobra, não sei o quê. Mas isso é apenas penitência. Ser santo é cumprir mandamento. Os mandamentos foram dados para que nós pudéssemos ser santificados através dos mandamentos. Os mandamentos é quem fazem. A palavra santo quer dizer separado. Então, os mandamentos do Eterno é que nos separam do mundo. A Bíblia vai dizer, e aí verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, quando o Eterno fala, não come porco, é porque Ele quer que nós sejamos santos. Aí você pega e fala, ah não, isso é só para judeu. É porque você não quer ser santo. Quando o Eterno fala, faz tal coisa, e você fala, não, isso é só para judeu, é porque você não quer ser santo. Ser santo é cumprir mandamentos. Os mandamentos são para nos santificar. Então, nós vamos ver mandamentos relacionados à nossa relação com os homens, entre as pessoas. Nós vamos ver mandamentos da nossa relação para com Deus, relacionamentos sobre educação, relacionamentos sobre economia, sobre família, negócios, festas, Shabat. Tudo isso vai estar escrito lá na Torá, através dos mandamentos. Não faz tal coisa, não faz tal coisa, faça tal coisa, não faz tal coisa, faz tal coisa. E nós precisamos estar sempre atentos a essas coisas que o Eterno colocou para que nós pudéssemos fazer. Então, nós vamos olhar e dizer o seguinte, olha, quem sabe você, puxa vida, aconteceu uma coisa tão triste, tenha certeza de uma coisa, Deus está querendo te entregar algo maior. Quando Arão tinha a oportunidade de chorar porque seus 2 filhos morreram, o Eterno falou, não chora não, Arão, eu vou te dar um presente. Qual, Deus? Você vai entrar na minha presença. Você vai entrar, e o Arão entrava, não vou detalhar aqui o dia de Yom Kippur, nem o ritual de Yom Kippur, mas
O Arão, ele tinha que entrar carregando o sangue do cordeiro que ele havia matado lá fora, o sangue do cabrito e o incenso. Ele entrava com a brasa numa mão e com o incenso na outra. E ele só podia colocar o incenso sobre a brasa para fazer a fumaça quando ele estivesse dentro do Santo do Santo. E o Eterno fala para ele: eu vou aparecer na fumaça. Quando você começar a fazer a fumaça com o incenso, eu vou aparecer na fumaça. Nós vamos estar frente a frente, Arão. Então, o Eterno se apresentava. Tem algumas tradições que dizem que os sacerdotes entravam até com uma corda amarrada na barriga, na cintura, porque qualquer erro, e era uma coisa tão séria, irmãos, que se a pessoa entrasse, se o sacerdote entrasse, faltando uma peça, o Samson Rafael Rich, ele comenta que se a pessoa entrasse no Santo dos Santos, faltando uma peça das 8 vestimentas que o sacerdote tinha que usar, ele era condenado à morte pelos céus. Isso traz outro ensinamento sério para nós. Traz o ensinamento de que as coisas de Deus, elas têm regras. E não é as regras que eu instituo. Não é a regra que eu digo que é a regra. É a regra determinada pelo Eterno. E o Eterno, amados, ele é muito sério naquilo que nós dizemos que vamos fazer para ele. É por isso que a Torá vai dizer assim, ó, o que a tua boca jurar, você tem que cumprir. Tem pessoas que jura para cima, tem pessoas que jura para baixo, tem pessoas que têm mania de dizer, juro por Deus. Para com isso, irmão. Porque o que a tua boca prometeu, o que a tua boca falar, ainda que você tenha prejuízo, você tem a obrigação de cumprir. Então, entrar no Santo do Santo tinha todo um ritual. E eu não vou falar porque isso é coisa para a gente ouvir no Shabat. Mas tinha todo um ritual. Tinha toda uma condição para o sacerdote entrar, o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Nem o sacerdote podia. Apenas o sumo sacerdote. Então, esse foi o grande presente que Arão ganhou depois da morte dos seus filhos. O Eterno, eu sempre costumo dizer que o Eterno, ele não brinca de ser eterno. Quando o Eterno permite alguma coisa que aos nossos olhos ela é negativa, ela é má, ela é ruim, então não é porque o Eterno é mau, é porque ele tem algum propósito. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente olha e muitas vezes, antes de ter uma mente mais digamos, cacheirizada para ler a Bíblia, eu lia o livro de Jó e eu achava só uma injustiça. Eu achava que o livro de Jó, eu não conseguia achar ali no livro de Jó uma razão para ver a justiça de Deus. Até um dia que eu li um livro chamado Decepcionado com Deus, do Philip Yancey. Esse é um livro muito, muito antigo. E aí, quando eu li aquele livro, eu fiquei assim... Eu comecei a ver a justiça de Deus de uma outra forma. E quando a gente lê, a gente vê que o Jó perdeu tudo que tinha. E a grande briga de Jó, no livro de Jó, ele não reclama que perdeu filho. Ao contrário. Quando alguém chega e fala, Jó, você perdeu todos os camelos que você tinha. Um nem terminou de falar, o outro chega e fala, você perdeu todo o seu rebanho. Nem terminou de falar, chegou o outro e falou, você tinha um negócio lá no campo, deu um raio, matou tudo que você tinha.
Nem terminou de falar, entrou outro e falou: Jó, os teus filhos estavam numa casa, fazendo um banquete. Caiu as colunas da casa e matou todos os teus filhos. Nada disso fez o Jó reclamar. Ele vai se colocar numa posição e vai dizer assim: Deus deu, Deus tomou. Glorificado seja Deus. Quando a mulher dele chega para ele e vai dizer para ele: mas Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele vai dizer para ela assim: mulher, você recebeu o bem de Deus com tanta alegria. Você não vai receber o mal agora? Não. Nós vamos receber aqui sem murmurar. E a briga de Jó, em todo o livro de Jó, é porque o Eterno não está falando com ele. Ele muitas vezes chega a ser desaforado. Como por exemplo quando ele diz assim: pese-me ele em balanças fiéis e verá se eu tenho alguma falha. Olha que ousadia, e Deus ouvindo e não falava nada. Em outro trecho do seu livro ele vai dizer assim: se eu soubesse aonde é o trono do Altíssimo, eu iria até ele, iria expor a minha causa, e eu queria ver aonde ele ia dizer que eu estou errado. Olha que petulância. Mas lá no capítulo 38 de Jó, a Bíblia diz que Deus decidiu falar com Jó. E quando Deus começa a falar com Jó, Deus já chega dizendo assim: quem é este que como um louco quer obscurecer os meus pensamentos? Eu vou te fazer umas perguntinhas, Jó. E se você me responder, você vai ganhar o direito de receber respostas de tudo o que você tem questionado. E aí Deus começa: aonde você estava quando eu fundei a terra? Aonde você estava quando eu cheguei para o mar e falei: o teu limite é até aqui, as ondas vão vir até aqui e daqui voltam para trás? Aonde você estava quando eu firmei a terra no meio do firmamento? E ela não cai de lá, Jó. E aí quando Deus termina as perguntas, o Jó chega e fala: Senhor, eu vou cingir os meus lombos como homem, e como homem eu te perguntarei, e tu me responderás. Porque ele viu que a mentalidade, a mente de Deus era tremendamente mais alta do que a dele. Então, nesse momento, o Eterno começa a falar com Jó. E lá no capítulo 42, ele está ainda doente, junto dos amigos, mas na hora que os amigos vão apresentar um sacrifício, Deus chega para os amigos e fala: não, chama o Jó, porque é o Jó, não é vocês que vão orar pelo Jó, o Jó vai orar por vocês. E aí a Bíblia diz que ele vem, e quando ele começa a orar, Deus começa a fazer uma grande obra, curar, transformar aquela situação. O Jó começa a ser curado instantaneamente. E é por isso que ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque ele vê a pele dele se regenerando automaticamente. Então, queridos, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as circunstâncias que nos cercam, tudo isso é passageiro. Não abandone a tua chamada, não abandone aquilo que você tem que fazer, não abandone aquilo que você pode colocar como um ponto principal na tua vida. Deus te chamou para algo, e seja uma bênção naquilo que Deus te chamou. Eu quero agradecer a você, muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe, dê pelo menos um glória aí nos comentários, para que a gente possa cada dia mais espalhar esses vídeos ensinando a palavra de Deus. Se você conhece alguém que gosta de uma palavra bem meditada, bem preparada, mande esse vídeo para ele, indique a nossa sinagoga, Mikdash Davi. Nós estamos num processo de crescimento,
e esse processo, ele leva tempo, mas ele é bastante salutar. O Pix da nossa sinagoga vai estar aí na descrição do vídeo. Você pode nos abençoar com ajudando-nos a espalhar a Torá, através dos seus dízimos, da sua oferta. Seja um participante desse trabalho, esteja aqui pronto para ajudar a nossa sinagoga. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, que o Eterno possa recompensar a cada um segundo a vossa força. Espero você no próximo vídeo que o canal Berahot vai lançar para você. Até mais. Até lá. Que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.